E pensar que praticamente estamos já concluindo a nossa maratona literária de A Torre Negra. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro, este aqui é o canal Então Eu Li, e no vídeo de hoje a gente vai então dar mais um passo para a nossa maratona de livros do Stephen King que tem a relação direta com A Torre Negra. Novamente os recados que vocês estão acostumados de ouvir. Se você não sabe nada nessa maratona, já existe um vídeo nesse canal onde eu explico todos os livros que eu vou ler ao longo dessa saga. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Insônia. Esse livro, por ironia do destino, o King publicou quando ele tinha lá seus 50 anos e tudo mais, e ele vai falar muito sobre a morte no começo da história. Essa história a gente vai conhecer um pouquinho sobre Ralph Roberts, que é um sexagenário, e digamos que a sua mulher está prestes a falecer e acaba assim falecendo por conta de uma doença e tudo mais. Só que por conta do falecer, a partir do momento que essa mulher acaba falecendo, ele acaba sofrendo de insônia. Então ele chega a dormir em torno de 2 a 3 horas por dia. Paralelo a isso, Derry está pegando fogo, vamos falar assim, por conta que uma mulher que vai palestrar lá, que é totalmente a favor do aborto. Então meio que existe uma polarização sobre quem é a favor da legalização do aborto e quem é contra. Então existe muito esse debate ao longo do livro e Derry está pegando fogo por conta dessa palestra dessa mulher. E também além dessa insônia que Ralph está sentindo, meio que ele consegue ver uma aurora para as pessoas, uma espécie de cores e tudo mais, e também ele vê certos médicos anões que está rondando a região de Derry. Então ele acaba percebendo que existe alguma coisa de errada e, paralelo a isso, ele descobre que sua vizinha também está sofrendo disso. Então entender o que está acontecendo, entender esse confronto que vai acabar por ter acontecendo, aquele tradicional clichê de o mundo está acabando e vocês dois podem salvar, faz parte sim de Insônia. É um pouco clichêzão, mas acontece. Mas uma coisa que acho muito interessante que o livro, além de abordar as questões de idade, até porque boa parte dos principais personagens dessa história tem em torno de seus 60 anos e tudo mais, então o King ele explora personagens que praticamente estão na terceira idade. E é muito legal ver esse tema como principal, mas também falar sobre a morte e também sobre questões muito que são valorizadas até hoje, como o aborto, a violência doméstica e muito mais. A partir da segunda parte então, do livro, vamos dizer que o livro dá uma avançada muito rápida e deixa a gente muito curioso para a continuação. Vamos falar que ele sobe muito no degrau e deixa até eufórico, o que acaba sendo um ponto negativo, porque o King não cumpre depois as expectativas para finalizar a história. Esse foi um dos grandes problemas que eu tive com esse livro, já que ele foi tão empolgante no meio da história que depois ele se tornou uma história ruim. O King parece que não soube finalizar isso. Mas ele tem duas relações com dois principais livros muito interessantes dele, do King. A primeira relação é que esse livro se passa em Derry, a mesma cidade de It, A Coisa. Então a gente tem, digamos que o Mike, ele aparece aqui nessa história, é muito legal porque ele foi um dos únicos losers que continuaram em Derry, né? Então o Mike faz uma certa pontinha ali. E ele, óbvio, tem uma ligação totalmente direta com a Torre Negra, inclusive o Rei Rubro é muito importante para essa história. Uma coisa que eu também não gostei muito é que Lois, que é meio que a vizinha do Ralph, que também tem essas mesmas coisas, se torna meio que a parceira romântica dele e se torna uma personagem totalmente chata. E não desce, sério, eu torcia pra ela morrer a cada página que eu via. Não consegui sentir uma certa empolgação dela e não foi uma personagem que me agradava de certa forma e me irritava muito a presença dela. No final das contas, Insônia é um livro muito bom do Stephen King, mesmo com alguns defeitos de final, mas é essencial para os leitores que querem conhecer um pouquinho mais do Rei Rubro ou também está com saudade de Derry. O livro trabalha com temáticas sociais e filosóficas que perduram até os dias de hoje, então é um ótimo livro para discussão sobre esses temas. No final das contas é um livro bem interessante, mas eu não recomendo para pessoas que querem já se conhecer King por esse livro. É um livro que em seu terceiro ato ele acaba, digamos, dando umas tropeçadas, mas no final até que ok. Eu não fui muito fã, mas não foi um dos piores finais que o King escreveu, não é mesmo? Então é isso, fica a minha recomendação hoje de Insônia. E bom, estamos um passo mais perto agora da Torre Negra. Nos vemos logo logo. Beijo pra todo mundo, até a próxima, fui!